Olá! Na unidade 4, nós tivemos a oportunidade de aprender sobre o uso de funções na linguagem de programação Python. E, ao analisar as funções, foi mencionado ali sobre a possibilidade de trabalhar com funções lambda ou funções anônimas. Você lembra que é um tipo de função que a gente usa por um breve momento durante o nosso projeto. Só que é uma maneira um pouco diferente das funções que nós vimos em outros exemplos. Então, vamos falar um pouco sobre funções lambda agora. Veja que aqui na tela nós já temos um exemplo. Na linha 1, temos inclusive um comentário que diz o seguinte: programa para converter temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, esse programa vai fazer uma conversão de temperaturas. Muito bem. Veja aqui na linha 3 como ele está resolvendo isso. Eu tenho uma variável na linha 3 chamada temp Celsius. E o que ela está recebendo? Note aqui a palavra lambda. A partir daqui, eu sei que eu tenho uma função anônima. Então, temp Celsius vai receber alguma coisa por meio da função anônima. Bem, a função anônima vai utilizar uma variável f. E aqui à direita eu tenho um cálculo. 5 dividido por 9 multiplicado por f menos 32. Repare que 5 dividido por 9 está dentro de parênteses. E também f menos 32 está dentro de parênteses. Então, ele primeiro vai resolver o que está dentro dos parênteses e depois vai fazer a multiplicação. Mas, enfim, temp Celsius está utilizando uma função anônima que vai utilizar a variável f e vai receber o resultado desse cálculo. Mas como isso vai funcionar? Bem, aqui na linha 5, nós temos a variável f. E ela está recebendo um valor float, que vai ser obtido por meio desse input, onde é solicitado ao usuário que digite uma temperatura em Fahrenheit. Então imagine que o usuário digitou o valor 100. Esse valor vai ser convertido para float, vai ser armazenado na variável f. Bem, mas na linha 6, nós temos um outro comando, comando print. E ele vai exibir a frase, a temperatura em Celsius é. E depois disso, temos aqui uma formatação para 2 casas decimais e um format, utilizando temp Celsius f. Ou seja, aquela variável que está lá na linha 3, utilizando a variável f para que a função anônima possa fazer o cálculo necessário para a conversão. Então, nós vamos poder digitar um valor que vai ser armazenado em f e a minha função anônima vai resolver o cálculo, a conversão para Celsius. Vamos ver se o programa vai funcionar? Vou executar. E aqui embaixo aparece a mensagem: entre com a temperatura em Fahrenheit. Vou digitar o valor 100. Naturalmente eu poderia digitar qualquer valor, mas como eu falei a respeito do número 100, digitei ele e dei Enter. Então, eu tenho a resposta. A temperatura em Celsius é 37,78. Uma maneira simples de trabalhar utilizando a função anônima, não é mesmo? Mas vamos utilizar um outro exemplo para entender um pouco melhor. Agora, nesse próximo exemplo, nós vamos ter uma quantidade maior de funções anônimas, na verdade 3. Veja aqui o enunciado. Programa que calcula a área de um retângulo, círculo ou triângulo. Veja que aqui na linha 3 eu tenho uma variável retângulo, na linha 4 uma variável triângulo, na linha 5 uma variável círculo. Cada uma delas está recebendo uma função anônima, ou melhor, o resultado de uma função anônima. Vamos olhar aqui retângulo na linha 3. Retângulo, temos aqui a função lambda e ela está trabalhando com 2 variáveis, lado A, lado B. Aqui à direita eu vejo que vai ser feita uma multiplicação, lado A multiplicado por lado B. Bem, as funções anônimas das linhas 4 e 5 estão sendo utilizadas para calcular a área do triângulo e a área do círculo, respectivamente. Note
que a variável triângulo também recebe o resultado da função lambda. Só que aqui eu estou trabalhando com outras duas variáveis, lado e altura. E aqui o cálculo é, dentro de parênteses, eu multiplico o lado por altura e depois eu vou dividir por 2 o resultado dessa multiplicação. Já na linha 5, a variável círculo está recebendo uma função anônima que trabalha com uma variável chamada raio. E o cálculo é 3,14 multiplicado pelo raio elevado a 2. Muito bem. Então, eu tenho 3 funções anônimas. Bem, agora nós vamos ver o programa principal e, claro, você pode, no material de aula, analisar com um pouco mais de calma esse código e pode, inclusive, testá-lo no Python, no seu próprio computador. Bem, mas vamos falar rapidamente sobre o programa principal. Eu tenho aqui uma estrutura de repetição onde o usuário vai poder escolher o que ele deseja fazer. Calcular a área de um retângulo, triângulo, círculo, ou ele quer sair do programa. Cada um dos números digitados pelo usuário vai dar a oportunidade de fazer uma das coisas mencionadas aqui. Ou calcular o retângulo a partir da digitação do número 1, ou calcular a área do triângulo, do círculo, ou sair do programa. Isso vai ser controlado com auxílio da variável opção, que vai receber aquilo que representa a opção do usuário. Bem, a partir disso, vai ser feita uma análise. Se a opção for igual a 1, então ele vai precisar fazer o cálculo de um retângulo. Lembra que para isso ele precisa saber o lado A e o lado B desse retângulo? Então, é por isso que aqui dentro do if eu tenho uma variável chamada lado A que está recebendo o resultado de um input. Entre com um lado do retângulo. E aqui, em lado B, o outro input. Entre com o outro lado do retângulo. Veja que aqui na linha 22, ainda dentro do if, ele está exibindo o resultado do cálculo. Para isso, naturalmente, ele está usando a variável retângulo e os valores que foram obtidos para calcular a área, lado A e lado B, de forma similar ao exemplo anterior. Naturalmente, o usuário pode escolher uma outra opção. Ele pode calcular o triângulo, o círculo, ou pode abandonar o programa. Por isso, eu tenho aqui uma sequência de testes condicionais. Vamos ver se o programa está funcionando devidamente? Muito bem. Vou então fazer o seguinte. Eu vou limpar aqui a área do console e vou executar o programa. Então, eu vou escolher aqui para calcular o retângulo. 1. Vou digitar um lado do retângulo, 10. Vou digitar o outro lado, também 10. Então, a área do retângulo é 100. E agora, ele novamente exibe a lista de opções para que eu possa escolher a opção desejada. Eu vou sair do programa. Opção 0, fim. Então veja que o programa funcionou utilizando funções anônimas. Eu poderia fazer um programa utilizando as funções, utilizando o def, sem nenhum problema. No entanto, como o exemplo envolvia o uso de funções anônimas, nós resolvemos dessa forma. Espero que você tenha entendido e recomendo que você teste esse programa no seu próprio computador.